O quanto isso é importante? Quanto é importante você ter obstáculos na vida para atingir maturidade, capacidade, resistência à frustração? O estresse, a maturidade, a gente sabe que uma das coisas que acelera o desenvolvimento do cérebro, de áreas envolvidas com tomada de decisão e tudo mais, é estresse. Que é uma das coisas que eu brinco com o pessoal de manhã, eu falo: encontre conforto no desconforto. E controle emocional. Não é o mais inteligente que vai mais longe. É o inteligente que sabe se controlar. Mas o que eu comecei a perceber? Que a gente tem muita informação, mas não necessariamente a gente tem experiência na mesma informação, na mesma velocidade que a gente tem informação. E hoje, com a digitalização do mundo, o que você tem? Você tem toda a informação à disposição. E você tem nenhuma experiência. E tem gente fugindo da experiência porque teve muita informação. E ela satisfez com a informação. Só que aí o que acontece? Você pega uma pessoa que ela não teve o amadurecimento de ter a experiência, por exemplo, da frustração. O que o Heckman fala? Ele fala sobre uma coisa, cara, eu vou escrever de ponta cabeça e com a mão esquerda, tá bom? Caramba, beleza. Cara. Densidade cognitiva, tá? Então ele separa 3 situações diferentes. Nesse momento, 20 anos de idade, vamos manter aqui 45, vamos colocar aqui 80. Quando você faz a curva de densidade cognitiva frente ao que é a população... O que é densidade cognitiva? É uma forma de você definir inteligência. Tá. Né? A gente vai chegar lá. Mas a densidade cognitiva do Heckman, né, é o quanto você é capaz de pensar. Tá. E de ter consciência. Né? Então, ele faz o seguinte. Você tem alguma coisa até os 20, você tem mais ou menos 3 a 8 vezes, aliás, na casa dos 45, e você tem um ápice, né, na casa dos 80, que seria mais ou menos 3 a 8 vezes acima dos 45. E aí você tem uma manutenção até o momento que você morre. Tá. O que é interessante olhar nesse desafio? O que aguarda a gente aqui, por exemplo, dos 80 até o momento da nossa morte? O que é esse nível de consciência? É uma decatexis que vai te conformar com a morte? Ou é um controle das suas emoções que vão te fazer entender como ela acontece? O quanto a gente tem que melhorar dos 20 aos 80 para não transformar dos 80 até a nossa morte num desespero? Ou seja, envelhecer com serenidade. E saber que a gente viveu as grandes partes da vida. E o que a gente tem que pensar nos 20, forçar, amadurecer, para que quando a gente chegue nos 80, a gente também não se arrependa do que a gente viveu até então. Por isso que eu falo melhorar. Né? Eu citei frustração agora, porque o que eu queria te provocar? Eu queria te provocar a falar sobre o que é frustração. Sobre o quanto as pessoas elas estão despreparadas a lidar com frustração. O que você acha que é o caminho, primeiro, para as pessoas elas conseguirem adquirir maturidade? E a outra coisa é o quanto a pessoa ela está fugindo de frustração, onde na verdade é isso que vai fazer ela crescer, né? O quanto isso é importante? Quanto é importante você ter obstáculos na vida para atingir maturidade, capacidade, resistência à frustração? Cara, tem um conceito na neurociência e na galera que estuda comportamento, eu já comentei aqui, eu acho, alguma vez, que é basicamente assim: quando você se submete a situações estressoras, você submete a situações estressoras. O exemplo que eu mais gosto de usar é falar em público. Você cria resistência àquilo. Se você conseguir entender aquilo como um objetivo a ser vencido e não um objetivo a fugir daquele, e não uma situação a ser desviada, esquivada. Mas tem alguns estudos que sugerem que quando você tem pessoas com o mesmo nível, porque uma das formas de você mensurar, então tem 2 formas de medir estresse e compromisso e ir para cima de um obstáculo e buscar amadurecimento. 2 formas, uma objetiva e uma subjetiva de mensurar estresse. A objetiva é você mensurar o hormônio que a sua suprarrenal libera no seu eixo lá, que é o cortisol, os glicocorticoides. A segunda forma de mensurar estresse é perguntando: e aí, quanto é que você está estressado? Dá uma escala lá, uma escala organizada lá para a pessoa, para ver o nível subjetivo de estresse dela. Mas esses estudos sugerem, né, que quando você tem as mesmas pessoas com o estresse objetivo, mensurado de forma objetiva, que é o nível de cortisol, igual, mas quando você pergunta para aquela pessoa o quão estressada ela está com uma situação, mesmo
o cortisol estando do mesmo nível nos dois grupos de pessoas, algumas pessoas respondem que não estão sentindo estresse. Por quê? Porque aquelas pessoas estão tentando ou estão enxergando a situação como uma oportunidade, mesmo envolvendo estresse. Precisando cuidar da saúde mental? Conheça a plataforma Neurometa. Através do app da Neurometa, você tem acesso aos melhores psicólogos do Brasil, sem sair de casa, e com sessões a partir de R$ 49,00. Agende sua consulta de forma simples e rápida e conte com suporte emergencial 24 horas por dia. Comece hoje mesmo a cuidar do seu bem-estar emocional. Baixe o app da Neurometa e agende sua terapia. Link na descrição. Então você vê uma pessoa, por exemplo, que vai ter que dar uma palestra, um evento importante e está muito nervoso, está muito estressada, está muito ansiosa, está com privação de sono, está com medo, está com sudorese, está com nó na garganta, todos os sintomas clássicos de estresse. Você vê o cortisol dela está em tanto. Você vê uma outra pessoa que está com estresse numa condição parecida, tem que dar palestra, mas o cortisol dela também está em tanto, mas quando você bota questionários subjetivos de humor, de tristeza, de impulsividade, de depressão, etc., a pessoa que relata estar vendo naquele estresse uma oportunidade, ela tende a ter esses desfechos emocionais prevenidos ou não tão grandes. Em outras palavras, resumindo tudo que eu disse aqui, quando você... É o estresse da montanha-russa, por exemplo? Exato. Você paga pra ter estresse. Isso. Você paga pra ir lá, passar um puta de um trabalho e ficar suado, assustado, nervoso. Trem fantasma. Entendeu? Filme de terror. Agora, se a pessoa entende aquele estresse como legal, os efeitos maléficos, mesmo no nível hormonal, estando na mesma altura... Eles não acontecem de forma tão grande, porque a pessoa interpretou aquele estresse. É a mesma coisa que você botar uma pessoa a fazer atividade física, uma pessoa que gosta e uma que odeia. Teve um estudo que saiu sobre neurogênese, a época de ouro da neurogênese, se nasce neurônio novo no cérebro ou não. Os caras publicaram com roedor e eles queriam saber se exercício físico aumentava a neurogênese ou não. Detalhe, isso aqui é em roedor, tá? Em camundongo. E eles submeteram os roedores a 3 tipos de exercício físico. Exercício físico resistido, tem como fazer com roedor. É uma barrinha, tá. O camundongo segura com as patinhas dele na barrinha e você puxa na cauda. E ele vai segurando, cara. Ele segura aquilo, porque ele não quer cair, né? E aí você faz várias sessões daquilo no ambiente controlado, que ele não tenha medo, perto do chão, na maravilha, tudo certinho, controlando o estresse ali dele. Ele começa a ter desenvolvimento de massa. Você consegue mensurar depois o quanto ele ganhou de massa magra, né? Ele consegue ficar bem parrudinho, assim. E eles fizeram aeróbico na esteira, então você bota numa esteira normal, o camundongo andando ali com as laterais, e natação, bota o bicho nadar. Natação é maldade. Mas olha só, cara, só a natação não induziu neurogênese. É mesmo? E aí, foi um alvoroço, porque os blogs falaram natação não induz neurogênese, corrida e exercício sim. Faça corrida e exercício. O nascimento de novos neurônios. Novas células do cérebro. Você consegue marcar lá com uma marcação azulzinha e ver quantas nascem. Cara, e depois os autores mesmo publicaram, eles não escreveram, foi também, né? Poderiam ter ajudado nessa parte. Tiveram que publicar, falando, pessoal, a gente refez aqui e na verdade, olha só, a natação ela não induz neurogênese porque água para camundongo é aversivo. Tá. Ele fica estressado. Demais, Então corticosterona, no roedor é corticosterona, não cortisol, mas é a mesma coisa. O Aquaman explodia, é onde explodiu. O Aquaman né? Vai explodir. Então o que acontece? Era exercício, mas pro bichinho era estressante. Entendi. Então não tinha os efeitos benéficos cerebrais, pelo menos. Por isso que a pessoa que vai lá no Muse, a pessoa que vai procurar um médico do esporte ou alguma coisa nessa área, a pessoa sempre indica, cara, o que você gosta de fazer? Exatamente. Vamos começar por onde você gosta. Para você ter engajamento, para você ter vida longa nesse esporte, não precisa fazer musculação ou o que você vê as pessoas fazendo. Você gosta de tênis, tem várias modalidades de esportes para fazer. Então o estresse é importante, o que a gente sabe hoje que auxilia, voltando à sua pergunta lá, eu fiz todo esse rodeio para falar dela. O estresse, a maturidade, a gente sabe que uma das coisas que acelera o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento de áreas envolvidas com tomada de decisão e tudo mais, é estresse. Quem mostrou isso foi o Robert Sapolsky, um neurocientista que foi na área de estresse e hipocampo, ele é o cara que mais manja. Só que, cara, tem que ser um estresse que você perceba como adaptativo, sabe?
Tem que ser um estresse. Ele faz uma curva em U invertido, curva de sino. Se você não tem nada de estresse, é ruim para o seu sistema. Se você ter muito estresse, é ruim para o seu sistema. Você tem que achar um estresse ideal e se submeter a ele. Porque esse estresse ideal, que é bastante Mas essa linha pessoal, você vai né? subindo cada vez mais, né? Porque o que te estressa aqui, se você é acostumado a ele, daqui a pouco você não estressa mais a com ideia é ele. que você vai evoluindo. É, né? você vai empurrando evoluindo. essa linha pra cima. Exato. O que muita gente me pergunta? As pessoas que vão fazer concurso, elas perguntam sobre estudo, né? As pessoas que estão fazendo vestibular vão fazer, né? Elas perguntam sobre estudo e exercício. E o que todas elas procuram, né? Porque a gente vive numa época que a gente fica tentando hackear o sistema. Né? Tá, como que eu tiro melhor performance? Né? E uma das performances, né, mais importantes pra gente hoje, pelo menos na minha opinião, é a função intelectual. Né? É o que faz com que você... E controle emocional. É, bem falado. Não é o mais inteligente Exato. que vai mais longe. É Exato. o inteligente que sabe se controlar. Aí você tem que falar com os caras. Cara, quem. É verdade. Uma das primeiras pessoas que estudou isso foi um cara que era coronel da Marinha Americana. Ele era o comandante dos SEALs, né? E ele falava essa mesma frase, né? Que o SEAL perfeito, o soldado perfeito, ele não era o mais forte, ele não era o mais rápido, ele não era necessariamente o mais resistente. Ele era o que tinha a cabeça mais forte. E ele conta uma história, né, no livro que eu li sobre isso, ele conta uma história falando de um sujeito que era do meio do Arkansas, que era tipo caipira, e que foi o cara que foi melhor em toda a prova dos SEALs. E eles fazem entrevistas com esse sujeito, porque qual é o grande problema deles? Eles tinham uma taxa de reprovação de 70%. Né? Na prova intelectual ou na física? Não, no conjunto todo, né? E, pô, a intenção não é reprovar. A intenção é dar um treinamento e ver os caras passarem o treinamento. Porque senão como é que você consegue ter soldado? Né? Como você precisa ter o soldado. Né? E o que ele falava? Ele tinha uma capacidade tremenda de colocar a mente dele em situações que fossem situações agradáveis. Agradáveis? Então, por exemplo, mesmo na pior situação. Que é uma das coisas que eu brinco com o pessoal, de manhã eu falo, encontre conforto no desconforto. Então uma das coisas ele conta que ele tá de madrugada, chovendo no mar, passando frio e todos estão segurando o bote em cima da cabeça e ele tá, todo mundo pensando assim, quanto tempo falta ainda? Contando, né? 30 segundos, 1 minuto. Ele tá pensando que ele tá naquele lugar, no Arkansas, na casa dele, que tá sol, que não sei. Ou seja, ele tem um ambiente muito estressor fora, mas ele tem um ambiente muito agradável dentro. Que aí a gente vai pra fé também, como a fé é um tipo de catalisador desse tipo. A pessoa numa dificuldade, ela encontra na fé, algumas pessoas, né, uma forma de se manter firme, né? Se você perguntar pro Leandro Carnal, por exemplo, o Leandro Carnal ele tem um livro sobre isso, mas ele fala que a fé é a característica do homem sozinho e em solidão. Que as pessoas elas encontram a fé delas, a religiosidade, quando elas estão em solidão completa. Né? Isso é uma outra história, mas faz sentido por quê? Porque para você procurar Exato. É um motivador muito grande. Ele é um motivador e a solidão é um ativador. A solidão? Porque a pessoa que se vê sozinha, absolutamente sozinha e sem quem recorrer, né? sem amparo, ela tem que buscar uma solução divina para que ela tenha um amparo, né, pelo menos dentro dela, que a gente chama de amparo espiritual, né, para aquilo fazer sentido, né, que é a nossa cabeça de procurar padrão e sentido em tudo que a gente vê. Né? O nosso cérebro adora fazer isso. Né?